it is. Bloqueio da lógica, penúltimo bloqueio do curso, né? A gente tá fechando os bloqueios cerebrais, que como eu já recapitulei no bloqueio das traduções, a gente falou que o cérebro, ele é um gestor de energia e criar soluções inovadoras gasta muita energia, enquanto que usar soluções já conhecidas economiza energia e, paradoxalmente, o cérebro não gosta de pensar criativamente porque ele é obcecado em padrões. Vários tipos de padrões. Padrões antigos, como a gente viu, e agora vamos falar dos padrões lógicos, né? Então, a gente viu no bloqueio das tradições que é o bloqueio do sempre foi assim, né? E é interessante destacar que o foi é um verbo no passado, porque o bloqueio das tradições tem muito a ver com os padrões do passado, os padrões antigos. Afinal, uma coisa é considerada tradicional quando ela está ancorada no passado, e passado é uma palavra-chave, portanto, do bloqueio das tradições. E agora, no bloqueio da lógica, a palavra-chave é futuro. A palavra-chave é futuro. Eu queria explicar isso no flip chart. É o seguinte. Então vamos lá. Dado um problema, e obviamente nessa altura todo mundo já entende problema não só como uma coisa negativa, mas qualquer coisa que demanda uma solução, um desafio, uma oportunidade, necessidade. Dado um problema, como nós somos obcecados por padrões, né? A primeira pergunta que nós fazemos é se existe solução para esse problema no nosso banco de dados. Então isso aqui é uma pergunta, né? Que pode ter como resposta sim ou não. Então, se sim, existe no banco de dados uma solução para esse problema, a tendência do nosso cérebro para poupar energia é mandar a ordem de, então, repetir. Repita essa solução, porque para esse problema já tem uma solução no banco de dados. A gente viu bloqueio as traduções que isso aqui tem que ficar atento. É necessário aqui jogar um pensamento crítico, né? E não ir automaticamente repetindo só porque foi assim, ou seja, é necessário questionar se de fato deve repetir. Agora, e quando não existe, portanto aqui muito ancorado no passado, né? Acessar o passado está no banco de dados. Mas quando não existe no banco de dados, não tem no seu banco de dados, no seu repertório, solução para aquele problema. Aí, nesse caso, é necessário construir uma solução. É necessário você construir uma solução. E o que acontece na hora de construir uma solução é que, para também poupar energia, já que ele não pode buscar padrões do passado antigo, o cérebro busca padrões lógicos. Ele busca construir essa nova solução usando lógico, porque temos que ser lógicos, somos lógicos. É a lógica que faz a gente evoluir. A gente aprendeu que temos que fazer as coisas logicamente. Então, a tendência é construir com lógica. Aí é que começa o problema. Qual é o problema? Voltamos para cá. O problema de construir logicamente é que sabe quem é muito bom em construir coisas logicamente? A máquina, os supercomputadores. Quando se fala em concatenar as coisas com lógica, eles são bons demais. Tanto que em atividades extremamente lógicas como o xadrez, o homem foi superado pela máquina porque é um jogo totalmente de conectar logicamente as coisas, né? A gente viu lá no mito do artista, lembra? Tem dois tipos de problemas, basicamente. Os problemas que o computador consegue resolver e os que o computador não consegue resolver, que eu chamei de problemas estruturados, lineares e programáveis, né? ELP, eles conseguem resolver, e os não estruturados, não lineares e não programáveis, né? Em ambos os casos, quando se depara com um problema, tanto a gente como o computador, o que a gente faz? A gente analisa os dados do problema, a gente consulta o banco de dados, o computador também, e a gente processa logicamente esses dados existindo ou não. Só que tem um pequeno detalhe que a gente aqui faz a mais que o computador, que é a imaginação. A possibilidade de imaginar, criar imagens, e a imaginação ela é ilógica. A imaginação ela é infinita, ela tem asas infinitas, ela não tem errado, a imaginação é capaz de tudo. Tem uma frase de Einstein maravilhosa que resume bem. Ele diz que a lógica vai te levar de A para Z. E a imaginação vai te levar para qualquer lugar. A lógica concatena do A para o B, do B para o C, do C para o D, mas essa concatenação, a máquina, buf,
consegue processar muito mais rápido que a gente. Já a imaginação, ela te leva para qualquer lugar. No bloqueio ocupado, lembra que eu falei sobre que um insight é um salto de hora? Um insight, ele é um salto de lógica. A lógica não dá saltos, a lógica vai de um passo para outro de forma linear. Rápida, o computador consegue ser rápido, mas linear. Enquanto que a imaginação, ela dá saltos de lógica. Um insight, ele não segue uma ordem lógica, ele dá um salto longe. Eu fiz uma brincadeira no Excel. O Excel é um software extremamente lógico, né? E eu fiz uma brincadeira interessante para mostrar como o computador é obcecadamente lógico e que a nossa imaginação e a nossa capacidade de abstrair e ser ilógico nos diferencia dele. Vê a experiência com o Excel. É um software incrível, né? E é um software extremamente lógico, né? Inteligente, mas lógico. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 1, aqui 2 embaixo, 3, 4 e 5, e eu pego essa sequência e peço para ele continuar, ele continua de forma lógica. Então ele bota 6, 7, 8, 9, 10, 15. Se eu pegar e for um pouco mais complexo, colocar, sei lá, 1, 3, 5, ou seja, os ímpares de 2 em 2, 7, 9, e eu selecionar também isso aqui, ele também vai continuar logicamente a sequência de ímpares. Se eu fizer com par, a mesma coisa, 2, 4, 6, 8, 10, ele também vai continuar logicamente a sequência. Se eu começar a complicar um pouco mais, sei lá, colocar 1, 11, 21, 31, 41, ele também entende a lógica e constrói logicamente a continuação 61. Agora, se eu começar a chegar num nível que envolve uma abstração maior, por exemplo, 1, 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 1. Ou seja, o que é que você colocaria como a sequência dessa minha ordem? Colocaria um a mais, né? Como é que o Excel pensa se eu pedir para continuar? Ele já viaja em números que eu não entendo que lógica é essa, porque ele é uma máquina e por mais incrível que ele seja, ele é extremamente lógico-matemático e ele encontrou uma equação, uma fórmula entre esses números e continuou, enquanto que nós conseguimos ser ilógicos, conseguimos abstrair e, é claro, qualquer ser humano, até uma criança talvez, continuaria aqui colocando um a mais e por aí vai, mas a máquina não consegue fazer porque ela é lógica demais. Portanto, o oitavo bloqueio é o bloqueio da lógica. Nós crescemos ouvindo que lógica é bom, que lógica é tudo, que se uma coisa é lógica, ela é positiva e que temos que ser lógicos. E quem foi que contou essa história pra gente? Já faz alguns séculos, 500 anos, que o pai da filosofia e da matemática moderna, René Descartes, um cara fantástico, gênio, que inovou em várias áreas, um cara que fez a combinatividade da álgebra com a geometria, criando a geometria analítica. Ele fez várias coisas incríveis, mas ele também implantou uma semente, principalmente no mundo ocidental, uma semente que teve algumas repercussões não tanto positivas, né? Teve essa visão dualista dele, o dualismo cartesiano, que separa a mente do corpo, como se fossem coisas extremamente separadas, a visão também mecanicista dele do corpo, mas a principal herança que Descartes deixou no mundo foi uma frase, talvez seja a frase mais famosa de todas as frases de filósofos da humanidade, pelo menos assim ocidental, que é o penso, logo existo, que trouxe para o mundo uma extrema valorização do pensamento, a mente como sendo o dominante, e que na verdade a gente existe antes de pensar, né? E não a gente precisa pensar para existir. A Tânia Mujica, ela fala muito sobre isso, né? Como a gente tem que separar a mente de nós mesmos, nós somos algo acima da mente, e a gente é capaz até de ver os nossos pensamentos, se a gente conseguir dar um zoom out maior. E inclusive existe um livro chamado O Erro de Descartes, que mostra como Descartes criou esse dualismo. Lembra que eu falei na aula Start?
essa coisa do bem e do mal. Descartes tem uma grande influência nisso, em ter implantado essa coisa de emoção versus razão, mente versus corpos e todo esse dualismo, né? Tanto que ele criou as coordenadas cartesianas, né? E tanto que quando alguém faz algo extremamente lógico e racional, essa pessoa está sendo cartesiana, por causa de Descartes. E há 500 anos atrás, esse pensamento se impregnou na sociedade ocidental, essa hipervalorização do pensamento, da razão e da lógica. É interessante porque nem sempre foi assim, né? O mundo não começou há 500 anos atrás. Muito antes de Descartes, 2000 anos antes dele, ou seja, 2500 anos antes de hoje em dia, surgiu o pai da criatividade, o primeiro professor de criatividade da história da humanidade. Heráclito de Éfeso, um cara extremamente complexo, paradoxal. Ele é pré-socrático, né? E tem um livro do Roger von Ock, que eu falei dele em outras aulas, né? É um livro só extraindo os ensinamentos de Heráclito, uma ferramenta de criatividade baseada na ancestral sabedoria de Heráclito. Heráclito, 2500 anos atrás, 2000 a.C., ele falava coisas como: uma maravilhosa harmonia é criada quando juntamos o aparentemente desconexo. Tem muito a ver com o que eu falo no bloqueio do adulto, né? A necessidade da gente fazer combinações aparentemente incombináveis e como essas aparentemente incombináveis e lógicas podem ficar harmônicas, enquanto que a gente acha que só as coisas que perfeitamente encaixam fazem sentido. Heráclito também dizia: a oposição traz benefício, o conflito é o pai de todas as coisas. Ele sempre tinha essa pegada meio paradoxal, meio o oposto da racionalidade. É a visão contraditória das coisas. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Tudo flui. Muito conectado até com a habilidade do futuro, né? As coisas mudam. O mundo hoje é sempre diferente do mundo ontem, assim como o rio hoje é diferente do rio da manhã, porque são outras águas. O rio fluiu, né? Flow levou tudo para lá. É engraçado porque eu visitei na Turquia a cidade de Heráclito, Éfeso, aqui bebendo uma cerveja Éfes, em Éfeso. Conheci lá a biblioteca que Heráclito estudava e a parte que mais me emocionou, a privada onde ele cagava. A privada onde Heráclito cagava, lá os banheiros públicos de Éfeso. E é engraçado que lá em Éfeso tem umas coisas bem criativas. Talvez foi a ideia que ele deu lá. Por exemplo, essa estátua aqui sem cabeça, ela é sem cabeça porque os cabalá já tiveram a ideia de, sempre que trocar o governante, troca a sua cabeça, porque o resto é igual. Uma otimização da parada. Então troca o governante, troca a cabeça e bota lá, e o corpo é tudo igual, essas roupas são iguais, né? Outra coisa criativa, essa pegada aqui, dizem que foi a primeira publicidade da história, que era uma pegada que simbolizava a direção do puteiro. Puteiro que tem em Éfeso, isso é conhecido como a primeira propaganda da história da humanidade. É interessante, nessa mesma época, muito antes de Descartes vir com o racionalismo e a visão cartesiana, contemporâneo a Heráclito, só que lá no Oriente, existia o grande Lao Tse, que é cheio de nome, Lao Tse, Lao Tse, Lao Tse, Lao Tzi, Lao Tzi, Lao Tzu, caralho, 4, que ele falava: aprenda a ver as coisas de trás para diante, de dentro para fora e de cabeça para baixo. Ou seja, um outro cara do mundo oriental que 2500 anos atrás já pregava essa visão não racional, não lógica, extremamente lógica, inverter a cabeça para baixo, olhar de trás para frente e por aí vai. E também contemporâneo, o velho Confúcio, que antigamente eu achava que Confúcio não existia. Eu achava que quando o cara não sabia do que era frase, botava Confúcio, meio que tô confuso e tal, bota na conta de Confúcio. Mas ele foi um dos filósofos que a base da filosofia oriental é Confúcio, é Lao Tse, e o que destrói a criatividade é o senso do ridículo. Lá atrás ele já falava isso. Então, esses caras, há 2500 anos atrás, pregavam a criatividade, o pensamento paradoxal e lógico, e isso virou a base da sociedade há muito tempo, até vir Descartes e trazer essa racionalidade, esse racionalismo, essa logicidade extrema, exagerada, que tomou conta do nosso jeito de ver e pensar. Lao Tse, Heráclito e Confúcio. Sabe o que esses três caras têm em comum? Esses três caras foram grandes frasistas, né? Praticamente tudo que sobrou deles são frases
frases que despertam. Em outras palavras, esses caras eram grandes tuiteiros. Eles eram os tuiteiros da época. Eles deixaram um monte de quotes com 140 caracteres. E eu queria falar do Twitter, uma coisa interessante, porque o Twitter surgiu, a ideia, só para pensar, a ideia de um blog com uma restrição de caracteres, ou seja, só pode escrever 140 caracteres e acabou. Não pode escrever mais. Num mundo em que as pessoas faziam blogs infinitos, parece uma ideia bosta, né? Eles foram muito motivados pelo SMS, que já tinha essa restrição de 140 caracteres, e eles queriam que as pessoas pudessem twittar via SMS. Agora, se alguém chegasse para mim talvez não, para as pessoas do mundo dentro da caixa, falar, velho, tô com a ideia seguinte. Minha ideia é a seguinte, papai, vamos fazer o seguinte, tem uns blogs bombando aí, né? Essa história de blogger e tal, vamos fazer um negócio. O cara só pode escrever uma frase e acabou. Concorda que a primeira pessoa que falou, vamos fazer isso, concorda que esse cara ouviu, não tá louco? Porque concorda que a princípio não faz sentido. Por que escrever 140? Não tem lógica de fazer isso acontecer, né? E foi um sucesso, mesmo a princípio não tendo lógica. Tem uma história muito incrível de um incêndio que ocorreu nos Estados Unidos em 49, conhecido como Mongoose Fire, que foi um incêndio no meio da floresta, um incêndio de alta proporção, um incêndio gigante. E aí a equipe de bombeiros florestais dos Estados Unidos chegaram lá, ainda estava pequeno quando eles chegaram, vieram de helicóptero, pousaram aqui. Esse aqui era o perímetro inicial do incêndio, mas na verdade depois ele acabou pegando uma área gigante, foi uma das maiores catástrofes naturais da história dos Estados Unidos. E interessante, quando os caras pousaram, o negócio estava pequeno ainda, eram 15 ou 16 bombeiros, pousaram de paraquedas, né? Ainda estava pequeno, mas ocorreu uma mudança no vento e o fogo se alastrou para uma outra área e pegou uma área de novas plantas e tal e virou uma coisa exponencialmente maior que eles não previam, e acabou que dos 16, 15 morreram e só um sobreviveu. Sabe como esse cara sobreviveu? A reação lógica perante um fogo descontrolado, qual é? Correr. Lógico. Correr, tentar fugir, se esconder na caverna, sei lá, fazer alguma coisa. E o cara que se salvou, era um cara jovem, ele fez uma coisa extremamente, aparentemente lógica. Ele sacou do bolso um palito de fósforo e tocou fogo. No meio do incêndio, ele acendeu um fogo. Para quê? Ele percebeu que não dava para você fugir, o fogo seria mais rápido, iria pegar uma hora, e ele percebeu que o fogo se alastra através de coisas para serem queimadas. Quando ele levantou um fogo na mata onde ele estava e viu a direção do vento, aquele fogo se alastrou para lá, queimou uma grande área e ele ficou no meiozinho dessa grande área queimada, ou seja, ele havia aberto um vão sem árvores, sem coisas para queimar, dentro do incêndio, de modo que quando o fogão veio, contornou a área dele, afinal, não havia nada mais para queimar. A estratégia dele para se livrar do fogo, para se livrar do incêndio, foi criar um incêndio. Uma coisa extremamente ilógica, que com certeza ele não teve tempo de fazer um brainwriting, pegar post-its, fazer um brainwriting de ideias, mas que ele intuitivamente teve essa sacada, fez e salvou a vida dele. Isso ficou famoso e com certeza conta a história que ele ainda gritou para os outros, venham para cá, e os caras na hora, quando viram com ele tacando fogo no meio do incêndio, o que é que eles pensaram? Tá louco, isso não faz sentido, isso não tem lógica você fazer isso. É interessante quando eu falei aqui da imaginação, né, que é o que diferencia a gente das máquinas, capacidade de imaginar. Existe uma outra palavrinha importante falar, que eu falei agora, se vocês captaram a mensagem quando eu estava falando do cara do incêndio lá, que é a intuição. Eu falei que, com certeza, ele não fez um brainwriting na hora com post-it, que é uma coisa lógica, um brainwriting, é uma coisa racional. Na verdade, ele teve intuição, ele teve um feeling, uma sensação que trouxe aquela ideia, ele executou e fez acontecer. E intuição
é algo muito pouco falado e valorizado, principalmente no mundo ocidental, que foi contaminado pelo penso logo existo, que deveria ser complementado com o penso e intuo logo existo. Intuição é um negócio muito poderoso, que não pode ser desprezado e que normalmente é desprezado, sabe por quê? Porque a intuição, ela não faz sentido. E ela não precisa fazer sentido. Ela não precisa ter lógica. Porque as boas ideias, elas adquirem lógica quando elas passam para a mente racional. A mente racional julga, avalia e diz, não, você é legal. A intuição é aquela voz que vem, que realmente é sem sentido e que a gente precisa aprender a ouvir. Não significa que a gente tem que sempre obedecê-la. A gente tem que sempre ouvi-la. E aí a gente pode analisá-la e não pode também sempre fazer juízos de valor extremamente racionais, porque se você fizer sempre isso, você sempre vai condenar a intuição, porque ela nunca é racional, senão não é intuição. Tem muitos livros legais sobre isso. Esse livro aqui, aqui no começo ele fala que a intuição é uma misteriosa e poderosa habilidade que todo mundo tem e que pode ser desenvolvida. A gente nasce com ela, parece que eu falei, é uma habilidade inata que existe, mas por nossa decisão a gente pode ignorá-la ou segui-la. A gente pode negligenciá-la ou desenvolvê-la. E a intuição, como criatividade, é uma espécie de músculo, entre aspas, né? Que se a gente sempre ignora, nunca ouve, sempre deixa falar, a gente não se familiariza com ela e não entende como ela funciona. Você passa a ouvir, passa de vez em quando segui-la, você começa a se entender com ela, entender que ela nem sempre acerta, ela também erra, mas quanto mais você aceitá-la e ouvi-la, mais você domina e aumenta cada vez mais a sua chance de colocar em prática de forma positiva. E a intuição, ela é poderosa porque ela é um salto de lógica e isso o computador, o IBM Watson, não consegue fazer. O grande Osho também tem um livro Intuição, O Saber Além da Lógica, de Osho. E muito interessante esse textinho do livro, que é meio poético, que ele diz: quando o corpo funciona espontaneamente, isso é chamado instinto. Instinto de reação mediante o perigo, mediante uma coisa. Quando a alma funciona espontaneamente, isso é chamado intuição. Eles são parecidos, mas diferentes. O instinto tem a ver com o corpo, a intuição tem a ver com a alma, e entre os dois existe a mente, o pensamento, que nunca funciona espontaneamente. A mente não é espontânea. Nunca funciona espontaneamente. A mente, que é cheia de conhecimento, o conhecimento nunca é espontâneo, porque ele já tem. E ele fala que o instinto, ele é mais profundo que o intelecto, e a intuição, ela é maior que o intelecto. A parte não consciente é muito maior do que a parte consciente, e a gente nunca aprendeu a silenciar a mente, e tem muito a ver com meditação isso, para poder ter acesso a essa outra parte e também ouvir esse sussurro, whispering, que é a intuição falando. Eu encontrei recentemente um livro maravilhoso, esse livro aqui, Intuição, do Luciano Bivar. É um livro que eu diria que ele é nota 8, mas que para mim ele foi nota 9,5 pelo contexto. Eu conheço o Luciano Bivar, ele é pai de alguns amigos meus no Recife, ele já foi deputado federal, já foi candidato a presidente da República, já foi candidato a presidente há uns 10 anos atrás, foi presidente do Sport, que é meu time no Recife, é pai dos amigos meus, sou amigo de vários da família dele, e fiquei muito curioso. Luciano Bivar, um grande empresário do ramo de seguro, falando sobre intuição, a terceira mente, né? E eu me abri a ver e achei muito interessante, como eu falei, principalmente por conhecer a história por trás. O livro começa bem interessante, ó. A filosofia nos ensina que a intuição é o ponto de partida do conhecimento, a possibilidade de invenção, da descoberta, das grandes conquistas. A intuição é um pensamento puro e real, porque ele é feito sem intermediários. O pensamento é um intermediário, né? Um intermediário que julga. E a intuição é sem intermediários, um pensamento presente no espírito. Enquanto o racional é discursivo, a intuição é real e dói na carne como uma martelada, né? O racional é discursivo.
a gente converte o racional em palavras. E só em converter em palavras já é um grande filtro, né? A linguagem, o penso logo existo, se o pensamento é convertido em linguagem e a gente existiu muito antes da linguagem, quer dizer que a gente existiu antes do pensar, né? E aí, uma parte que eu achei legal, o insofismável é que ela existe, ou seja, não dá para criar um sofisma, ou seja, um sofisma é uma lógica que induz ao erro, não dá para argumentar que não existe. Ela existe e acabou. Eu vi um cara falando sobre o Lao Tse, dizendo que ele abandonou a corte imperial, retirou-se como eremita para a floresta, onde viveu a segunda metade da vida, sua longa vida estudando, meditando e auscultando a voz silenciosa da intuição. Achei legal esse verbo auscultando. Sabe o que é auscultar? Auscultar é aquele negócio aqui, ó. Isso aqui é auscultar. Eu achei genial esse verbo para falar de intuição, porque, metaforicamente falando, a intuição é aquilo que vem do coração e não da mente racional, né? Cara, intuição é um assunto falado por todos os grandes picas da humanidade, né? O próprio Jobs tem a coragem de seguir o que o seu coração e sua intuição dizem. Ele já sabe o que você realmente deseja, todo o resto é secundário. É engraçado que a gente fala intuição, como eu já falei muito, a gente é muito moldado pelo medo, né? A amígdala comandando. A gente sempre pensa na intuição como aquela vozinha para evitar a gente fazer alguma coisa. Sempre é uma visão da intuição, meio que a intuição da amígdala, né? Aquela intuição de, tô com a intuição que é melhor eu não entrar nesse avião, que é melhor eu não ir para esse lugar hoje, sempre com a visão de medo. E a gente obedece essa intuição, muito, essa do medo, e porque a gente é acostumado a ser guiado pelo medo, mas não obedece àquela intuição criadora, aquela intuição construtiva, aquela intuição louca. Isso aqui é interessante, o Jobs ele rodou o mundo, né, fez uns retiros aí em países orientais, né, e ele falando que no interior da Índia as pessoas não usam o intelecto, a mente, como a gente faz. Eles usam muito mais a intuição. E a intuição é muito mais desenvolvida que o resto do mundo. A intuição é uma coisa muito poderosa, mais poderosa que o intelecto, na minha opinião. E ele fala o seguinte, que o mundo ocidental, com o pensamento racional, o pensamento racional do mundo ocidental não é uma característica humana, inata. É uma coisa que a gente aprendeu. Foi a grande conquista do mundo ocidental, o racionalismo. E nessas vilas da Índia, eles nunca aprenderam isso. Eles nunca aprenderam, ninguém falou para eles sobre racionalidade. Descartes não chegou neles. Eles aprenderam outra coisa. Aprenderam, foram modelados, foram pensar que tem uma coisa muito mais valiosa e essa coisa é a intuição, a sabedoria que vem da intuição. Eu falei muito de Jobs nesse curso, né? Falei lá do iPhone, lá da combinatividade, lembra? Que é a combinatividade de aparelho MP3 e tal. Mas é importante lembrar que o que trouxe o Jobs nessa segunda geração dele na Apple, a primeira coisa que fez ele bombar não foi o iPhone, foi o iPod, né? O iPod que também surgiu da combinatividade, né? A combinatividade já existia o Walkman, já existia tela display, já existia HD, ele apenas juntou tudo no dispositivo. E a história do iPod é interessante, porque começou em 2001, cabia 1000 músicas, uau, 1000, que revolução, né? O Walkman era só um CDzinho, um cassete, de repente 1000 músicas no seu bolso, para você poder escolher a que você quiser. Aí em 2002, 4000 músicas, boom, 4000 opções. Em 2003, 7.500 músicas, 7.500 opções. E em 2004, ele introduziu algumas cores. E em 2005, ocorreu uma coisa interessante. Ele lançou o iPod Shuffle. O que é o iPod Shuffle? O iPod Shuffle foi uma estratégia de criar um produto mais barato, mas uma estratégia que contraria um pouco a lógica. Porque cada vez mais o iPod aumentava a quantidade de músicas, sempre com o argumento de você ouvir a música que você quer, na hora que você quer, aquele negócio que roda para você escolher super fácil as músicas, aquela usabilidade, e de repente vem um produto que você não escolhe porra nenhuma. Com certeza, a primeira pessoa que falou, já sei,
Vamos pegar e fazer um iPod que as pessoas não podem escolher nada. Tá louco, mano? A grande parada é poder escolher. O que a gente trouxe para o mundo e revolucionar a música foi a possibilidade e o poder da escolha. Da o usuário poder escolher. E como assim aleatório? Isso não faz sentido. Isso não tem lógica ser assim. E foi feito e deu certo. É interessante essa coisa, a valorização da escolha. Isso é um dogma também, dogma, paradigma, que foi colocado na mente da civilização ocidental. Dá uma olhada nesse trecho desse TED do Barry Schwartzman, que ele fala sobre isso, sobre escolhas. Dogma of what? The official dogma of all Western industrial societies. And the official dogma runs like this. If we are interested in maximizing the welfare of our citizens, the way to do that is to maximize individual freedom. The reason for this is both that freedom is in and of itself good, valuable, worthwhile, essential to being human, and because if people have freedom, then each of us can act on our own to do the things that will maximize our welfare, and no one has to decide on our behalf. The way to maximize freedom is to maximize choice. The more choice people have, the more freedom they have, and the more freedom they have, the more welfare they have. This, I think, is so deeply embedded in the water supply that it wouldn't occur to anyone to question it. And it's also deeply embedded in our lives. Eu acho muito legal a parte que ele fala water supply, no encanamento da água. Essa forma de pensar está no encanamento da água, ou seja, está incrustada na gente. Ele lançou um livro chamado Paradoxo da Escolha, dizendo que muitas vezes mais é menos. E que isso é uma coisa que todo mundo já sentiu, né? Chegar no supermercado e aquele monte de opção trava. E muitas vezes a gente precisa de falta de opção. A gente precisa de poucas opções, né? A campanha do iPod Shuffle era muito baseada em Life is Random. A vida é aleatória. A vida, eles jogaram esse conceito, abrace a incerteza, né? Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos que o rádio sobrevive, né? O rádio é aleatório. Nem sempre a gente quer escolher tudo. De vez em quando a gente não quer precisar escolher. Talvez esse é o diferencial do rádio. E também o que mantém o rádio vivo é o trânsito, né? Quando acabar o trânsito, fudeu o rádio, né? Tanto que tem Rádio Sul-América Trânsito. Inclusive tem uma teoria que as pessoas ouvem a rádio de trânsito e obedecem ela de modo que acaba criando um trânsito no caminho que a rádio mandou ir. Por isso a gente tem que ter pensamento crítico de vez em quando, desobedecer a rádio trânsito, desobedecer o Waze. Desobediência. Essa coisa de escolha, né? Lembra da frase que eu usei no Bloqueio das Tradições, que o novo pode ser bom, mas também pode ser ruim, assim como o velho pode ser ruim, mas também pode ser bom. Ou seja, tudo aberto. Mesma coisa com escolha. Poder escolher pode ser bom, mas também pode ser ruim. Assim como não poder escolher pode ser ruim, mas também pode ser bom. E foi nesse caminho ilógico que o iPod Shuffle fez um grande sucesso. Eu dei o exemplo da ilogicidade do iPod Shuffle, da ilogicidade do Twitter com essa restrição, da ilogicidade do bombeiro ao tomar aquela decisão intuitiva. E como eu sempre gosto de fazer, eu gosto sempre de trazer os exemplos micro também, para não ficar só Apple, Twitter, incêndios catastróficos, né? Sempre trazer a microcriatividade, os microproblemas, microfracassos, micropadrões, microtradições, microparadigmas e micrológicas. Os exemplos mais micro, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham com redes sociais, né, sempre buscam entender o comportamento das redes sociais, qual é a melhor forma de postar, a melhor hora. Você colocar aqui no Google, melhor horário para postar no Facebook. Aparece aqui, ó, Facebook é das 13 às 17, dia de semana, é a hora melhor e tal, não sei o quê. O que acontece? Todo mundo, é lógico que eu vou postar na melhor hora. E um amigo meu, comediante, alguns anos atrás, fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele teve uma sacada, o Thiago Ventura, que hoje em dia é uma das grandes referências de stand-up, e principalmente de uso de redes sociais, ele começou a fazer uma brincadeira que era o seguinte: ele postava uma piadinha todo dia, bem cedinho da manhã. Era um horário específico, tipo 6h43, 7h21 da manhã. Ele postava ali num horário totalmente ilógico, porque poucas pessoas estão vendo naquela hora, né, o Facebook, mas essas poucas pessoas
não estão tendo nada legal para ver. Estão vendo só a rebaba da madrugada. E um monte de gente que muitas vezes está no metrô, no ônibus, indo para o trabalho, ou acorda e quer ver a timeline, e ele começa essa cara, dar meio que um bom dia, logo cedinho, contrariando a lógica, um exemplo de uma ideia criativa que contraria a lógica. Outro exemplo pequeno, uma cerveja que alguns alunos criaram, uma cerveja Rádio Papai, que quando você pensa em criar o sabor de uma cerveja, você pensa em juntar aqueles ingredientes que têm uma harmonização, que combinam a nível de sabor, e eles optaram por uma coisa ilógica, que é juntar ingredientes baseado no nome do lúpulo. Foda-se o sabor, o que importa é o nome. Vamos pegar os nomes de lúpulos bonitos que tem a ver com Rádio Papai e tal, com empreendedorismo, com inovação, com criatividade, e vamos criar meio que uma história líquida, como eles falaram, usando o nome desses líquidos. Vou mostrar um trechinho do vídeo do aluno nosso que ele conta como é que foi essa resenha aí. Fala galera, eu tô aqui hoje para falar mais um pouco da cerveja Hard Rock Papai, que a gente apresentou lá no final de semana no evento Hard Rock Papai 2. De tanto receber inputs, o meu cérebro começou a fazer algumas conexões entre esse universo dele da cerveja e o meu universo mais voltado para o marketing, para o branding, para o storytelling. Então nesses momentos de incubação, a combinatividade rolou e surgiu uma coisa bem interessante. Porque se você já parou para pensar, houve um boom no mercado de cerveja, principalmente artesanal, nos últimos anos. Só que as gigantes que ainda existem aí, elas monopolizam esse mercado e dificultam bastante a entrada dos menores, principalmente no ponto de venda. E se a gente, ao invés de focar nesse consumidor final, que já recebe tantos impactos de propaganda, já tem tantas marcas para escolher no mercado, na gôndola, a gente não muda para o consumidor empresa, para uma marca que já tem aí o seu produto, seu serviço, seus eventos e poderia estar consumindo a cerveja de uma forma diferente. Aí, instalou, foi aquele momento Eureka Detected e a gente teve uma ideia interessante que é o seguinte. Essas empresas, elas já investem pesado em branding. Então, surgiu para a gente o conceito de beer branding, que ainda está com patente pendente, mas a ideia é minha, beleza? Então, cara, como é que funcionaria isso? Essas empresas têm investimento em logo, slogan, jingle, várias ferramentas que tentam traduzir o que é a essência dessa empresa, que tentam passar para o consumidor delas alguma história, vender a imagem que eles querem passar para o mundo. Então, por que não ter uma ferramenta nova, que é muito mais inusitada, mais lúdica, afinal a cerveja normalmente está ligada a momentos de comemoração, de celebração, de dividir com os amigos, é uma coisa animada e também uma parte mais multissensorial, diferente de outras ferramentas de marketing que usam ou só um ou dois sentidos, né? Só visual, só auditivo, só os dois. A cerveja ela é multissensorial. Você sente o cheiro da cerveja, você sente o gosto da cerveja, você vê a cerveja, a cor dela tem impacto, tem diferença. E ainda pode até considerar o tato dela faz alguma diferença. Então é uma experiência muito mais complexa, muito mais completa e que traduz de forma mais proprietária a essência do que seria essa marca. E a partir daí que a gente contou essa história dessa forma diferente, a marca fica com a fórmula do que a gente criou para poder usar da forma que ela quiser. E desde o final do ano passado, quando acabou o curso, eu venho tentando botar em prática alguns dos aprendizados que eu tive lá para fazer uma transformação aí na minha vida e no meu caminho. E é justamente a transformação que a gente usou como elemento-chave e principal para o desenvolvimento dessa cerveja. Mas antes, deixa eu ler uma historinha aqui para vocês. Os hard workers são warriors, picas das galaxies, que têm a Challenger Liberty de compor um mosaico da sua vida como target de encontrar o Equinox e alcançar o Summit. Se você não entendeu nada, é porque você está de brincadeira na tomateira. Mas brincadeira à parte, esses nomes gringos todos que eu citei são os 8 lúpulos que compõem essa cerveja bem complexa. E mesmo assim ela não ficou amarga, como as pessoas tendem a acreditar em cervejas que levam bastante lúpulo. Porque são lúpulos que foram acrescentados um a um, com uma forma bem sistêmica a cada 5 minutos, para ter esse resultado complexo e diferente. Que louco, né? O Pedro e o Daniel criaram um sabor de forma ilógica, apenas usando as palavras que conectassem com a história e contassem a história e criaram uma parada diferenciada. Outro exemplo interessante, o meu arquiteto Amaral. Tem uma coisa interessante que eu acho que toda vez que a gente tá fazendo um projeto, eu falo assim, Amaral,
tô com ideia louca de pegar e botar isso aqui, e assim, assim, assado. O que é que tu acha? Faz sentido? E ele responde, acho que funciona. Eu acho muito legal isso. Porque não é questão se faz sentido ou não. Funciona. Porque o faz sentido é como se perguntasse, você acha que isso é lógico? E se a gente for só fazer as ideias lógicas, a gente faz no padrão. Podia botar um software para pegar o tamanho da casa, pegar a verba, pegar os móveis da casa antiga e mandar ele logicamente ocupar a casa nova com os móveis onde deveria ser. Os saltos de lógica é que fazem a diferença. Por isso que eu acho legal quando eu pergunto, faz sentido? Ele faz, funciona. Não é questão de fazer sentido. E eu acho que o maior exemplo de logicidade, eu acho que é o meu pai, que criou a teoria dele de poesia absoluta, que é a poesia que contraria a lógica. Todo mundo quer ler poesia para sentir uma emoção, uma parada, ai que coisa bonita, uma mensagem. Ele fala que a poesia não é para ter mensagem, não é para ter rima, não é para ter lógica, é apenas para despertar uma sensação. A poesia dele, absoluta, que ele chama, é como se fosse a música clássica. Você não ouve Mozart e acaba de ouvir e faz, porra, legal, eu volto com a minha ex-namorada. Não tem nada a ver, você não interpreta Mozart, você apenas ouve e sente, né? E ele tem essa pegada, até tem uma poesia dele aqui, falando de dogmas, né? Didática dos dogmas. Creio na cremação, nas santíssimas engrenagens, no imaculado dos maquinismos, nos alicerces dos edifícios, nos astros do poço, nas salsichas conjunturais. Creio na cromação, na prata, no chumbo, nos altos e nos acessórios, nos epitáfios dos vândalos, no apodrecimento dos eruditos, na volúpia do vanádio, no amor plástico, nos ofendidos e nos humilhados, na veemência dos mutuários, nas escrituras registradas. Creio na vida terna, na morte certa, na liquidificação. Entendeu? Se entendeu, derrotou ele. Não é pra entender não, papai. Entendeu? Fudeu, velho. Bloqueio da lógica. Eu acho que as lições erradas que a gente aprendeu é de que as soluções precisam sempre fazer sentido e ter uma lógica. E que a gente tem que tomar decisões sempre usando a razão. Evite se deixar levar pela emoção. Quem nunca viu isso, né? Não. Cuidado para não se deixar levar pela emoção. Ou seja, não ouça a intuição. Se vier sussurro, tire para lá e lógica. Pensamento cartesiano, né? E acho que tem que reaprender que não tem que fazer sentido sempre, não tem que tomar decisão apenas com razão, não tem que evitar a emoção. Trazendo para uma versão positiva, as soluções podem sim, a princípio, não ter sentido ou lógica. E eu digo a princípio porque uma vez que alguém aceita o ilógico, coloca em prática e funciona, aí vira lógico, aí vira uma maravilha. Quando você olha para trás, não, realmente, faz sentido. Depois que é colocado em prática, né? Lá atrás não fazia sentido nenhum, né? E ouça a sua intuição e combine com a sua razão. Ouça. Não quer dizer obedeça a ela estritamente, mas pelo menos ouça. Muita gente pergunta assim, mas os cientistas são extremamente lógicos e racionais. Sim, eles têm uma lógica grande, né? O método científico é um método bem lógico, mas a gente já viu no bloqueio do adulto que eles também são loucos pra caralho. Cientista é loucão, né? Você vê um Sherlock Holmes, né? Que não é um cientista, mas tem uma pegada científica. Ele é um cara extremamente racional, mas também extremamente intuitivo. Extremamente imaginativo, né? A gente quando pensa em Sherlock, pensa logo em dedução. A gente não pensa... Tem a indução e a dedução, né? A dedução é quando você pega uma coisa, o maior, e vai deduzindo até concluir. E a indução é quando você pega uma coisa menor e vai induzindo até concluir algo maior. Normalmente a indução leva para falhas, né? Tanto que a gente fala, induziu ao erro. Enquanto que a dedução tende a ser mais precisa. Mas, apesar de Sherlock ser conhecido como racional, lógico, o rei da dedução, ele também é extremamente ilógico, intuitivo e imaginativo. E aí existe um terceiro tipo de lógica, além de indução e dedução, que é a abdução. A abdução é aquele salto como a abdução, né, de ET, que simplesmente você está aqui e está em outro lugar. Você é abduzido. Não tem lógica. Você vai do lugar A para o lugar J, sem passar por um caminho lógico. E a abdução
são essas coisas que vêm pelo feeling, pela intuição, que não vem na hora que ele está lá olhando no microscópio, muitas vezes vem no momento de incubação e no momento que você sai do problema, né? Um exemplo de abdução é o que ocorre dentro do átomo, né? O elétron, ele é abduzido e passa para uma outra órbita, né? Quando ele ganha ou perde energia, e ele simplesmente sai de um canto e aparece no outro, sem ninguém saber por onde ele passou, qual foi o caminho. Não tem lógica, é uma abdução, é um salto de lógica. Tanto que um dos grandes ativistas quânticos, o Amit Goswami, é um cara que tem um livro de criatividade muito interessante, Criatividade para o século XXI, uma visão quântica para a expansão do potencial criativo. O Amit é um cara meio polêmico, que ele mistura ciência com religiosidade e tal, mas é muito interessante o livro dele. Ele vem muito no Brasil, né? Físico ensina salto de criatividade. É o salto quântico, é o salto que vai do A para o F sem muita explicação, baseado em intuição e feeling. Isso aqui, inclusive, é uma foto minha dentro do negócio da NASA, vendo uma aula sobre coisa quântica, e eu não estava entendendo porra nenhuma, estava totalmente viajando e estava brincando de tirar foto ali, foda-se, com a cara tipo, tá vendo isso aqui? Não entendo porra nenhuma. É engraçado porque o pai da física quântica, ele também é o pai da bomba nuclear, o Feynman é um cara cientista, pai da bomba nuclear, pai da física quântica, extremamente lógico, mas também extremamente divertido, criativo, imaginativo. Você começa a ler as coisas dele, ver as aulas dele, ele era um grande explicador também, um grande orador, um cientista capaz de explicar as coisas fáceis. E, velho, você começa a ler as coisas dele, parece que ele fez o curso de aprendizagem criativa, né? Porque as coisas que ele fala, ó, o principal é não enganar a si mesmo. E você é a pessoa mais fácil de enganar. Lembra que eu falei na aula Start, né? Como a gente é bom em enrolar a gente mesmo? Tudo interessante se você olhar o suficiente. Muito ligado ao bloqueio especialista, a importância do olhar. Feynman também. Nós estamos tentando nos provar errados o mais rápido possível, porque essa é a única maneira de encontrar progresso. Bloqueio do sucesso, a importância do fracasso, Lean Startup, falhar rápido. Isso que ele falou é o fail fast, fail often. O lema do Vale do Silício de dia. Vamos falar rápido para ter progresso logo, né? Física é como sexo. Vai te dar algum resultado prático, mas não é por isso que a gente faz. É engraçado que esse negócio de comparar uma coisa com sexo é uma brincadeira que eu fiz quando eu dei o workshop do CIPS de Comedy Thinking, e eu fiz um exercício pra galera, vamos todo mundo criar piada? Vamos! Então pra criar piada, meu amigo, o jeito mais fácil é tal coisa is like sex. E aí você faz analogia, porque sexo é o assunto mais fácil de fazer piada, de fazer analogia, e foi isso que ele fez aqui. E existe um livro dele chamado... Peraí, você tá brincando, né, Feynman? Lembra que eu falo no bloqueio de adulto? Ah, tá brincando, brincadeiras à parte. E ele foi conhecido como cientista, prêmio Nobel, um dos criadores da bomba atômica e da física quântica, famoso por brincar, pela brincadeira. E com certeza, aqui ó, are you joking? Você tá brincando? Tá louco, mano? Né? E aí tem muitas coisas. O Feynman é um cara muito interessante, né? A física quântica de Feynman, o mais divertido dos gênios. Isso aqui é interessante, ó. Alguns princípios, o que stand-up comedians e Richard Feynman podem ensinar a gente sobre negócios, né? Um cara muito mostrando que é possível ser extremamente cientista, lógico, racional, mas também ser ilógico, imaginativo, pensar como comediante. Bloqueio da lógica, recapitulando as lições erradas, é achar que tudo tem que ter lógica, é sempre querer tomar decisões e criar com razão, não se deixar levar pela emoção, e a gente viu que não tem que ser assim, que a gente tem que sim aceitar que as coisas a princípio podem não fazer sentido, e ouvir o sem sentido, que normalmente vem da intuição, que é esse whispering, esse sussurro, e também, claro, ouvir, mas combinar com a razão. Eu, resumindo numa palavra, bloqueio da lógica, numa frase, eu diria que é aceitar o sem sentido e o sem lógica. E quando eu falo aceitar, é aceitar as suas ideias sem sentido e sem lógica, mas também aceitar a dos outros. Porque não basta querer que aceitem a sua, você também tem que aceitar a dos outros sem fazer pré-julgamentos de cara. Ah, não faz sentido, não tem lógica. Aceita, combina com as suas percepções,
e você pode colocar em prática ou não, mas pelo menos ouve, né? No bloqueio do adulto, eu concluí como pense como comediante, né? E do mesmo jeito que o bloqueio das tradições é primo do bloqueio do gabarito, na verdade, os bloqueios cerebrais, todos eles têm muita conexão com os outros. Como eu falei no começo, eles são guarda-chuva, né? O das tradições, muito focado no passado, e o da lógica, muito focado em construir o futuro. Então, o do gabarito, que é o bloqueio do já sei, né? Parece muito com o bloqueio das tradições, que é o bloqueio do sempre foi assim como o bloqueio do adulto, cuja diretriz é pensar como comediante, tem muito a ver com o da lógica, que eu poderia chamar de intua como artista. Nem sei se tem esse verbo intua, essa conjugação, mas enfim. Use a intuição, assim como os artistas usam, não só os comediantes, pode ser um resumo também. Para finalizar, eu trouxe aqui algumas frases também de uma galera massa falando sobre isso. Jung, sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração, auscultar, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Schopenhauer, a intuição não é uma opinião, ela é a própria coisa. Ela é mais do que uma opinião, ela é a verdade muitas vezes. E Thomas Edison, a melhor visão é a intuição. E o cara que mais fala intuição, sem dúvida, é Einstein, que é obcecado. A única coisa realmente valiosa é a intuição. E isso aqui, a mente intuitiva é um dom sagrado. É uma parada foda que faz parte da nossa espécie. Enquanto que a mente racional, ela é um servo fiel. E nós criamos uma sociedade que cultua o servo e esqueceu o dom. Forte isso, né? Bloqueio da lógica. É nóis.